Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós estamos falando sobre Josafá e aprendendo com algumas atitudes de Josafá. E semana passada nós fizemos uma leitura, bem extensa, e nós paramos no versículo 6. Então eu vou ir lendo cada versículo, eu não vou ler todos os versículos novamente, eu vou ler só os 6 e conforme nós fomos ministrando, nós vamos lendo, tá bom? Aí você vai ficar com a sua Bíblia aberta para que nós possamos ministrar, amém? Versículo 6 do capítulo 20 diz assim: E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então nós estamos falando, queridos, sobre Josafá. Quem foi Josafá? Só para que você entenda, Josafá foi um dos reis de Judá e um dos reis muito abençoados, porque Josafá foi um rei que uma das suas principais atitudes foi restaurar a adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Ele fez uma revolução, ele quebrou as estátuas de idolatria, os postes, ídolos. Ele transformou aquela geração, a geração do seu tempo, em uma geração de adoradores, Israel estava totalmente comprometida com a idolatria, e isso trazia o coração de Deus, feria o coração de Deus. Então Josafá, ele fez uma reforma religiosa, ele fez uma reforma política e também fez uma reforma militar. Então nessas 3 áreas Josafá foi muito importante. O nome Josafá significa Yahvé é juiz. Diga para o seu irmão aí: Yahvé é juiz. E só o nome de Josafá já dá uma pregação, Nós podíamos falar só sobre isso. Deus é juiz. Eu não sou juiz, mas Ele é Deus. A gente gosta muito, de ser juiz. Como a gente gosta de julgar. Ela é: não, pastor, capaz, que isso? Eu não faço isso. Não, em algum momento você já fez sim. Em algum momento você já julgou, Mas Deus é juiz. Mas nós não vamos pregar sobre isso. Então Josafá foi um rei muito abençoado. O único problema de Josafá foi que ele fez algumas alianças que não foram muito legais. Primeiro ele fez uma aliança com Acabe, Depois ele fez uma aliança com Acasias, e isso lá mais para o final da sua vida. Mas isso não arranhou, não tirou Josafá da presença de Deus. Mas aqui eu abro um parênteses para isso. Cuidado com as suas alianças. Amém? Cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você faz aliança. E alguém pode dizer: não, pastor, eu até ando com tal e tal pessoa, mas não tem nada a ver. Cuidado. Às vezes uma aliança que você faz pode trazer sérios problemas, sérios riscos para você. Olha o profeta Jonas. Eu pergunto: o que o dono do navio, o capitão do navio, tinha a ver com a desobediência de Jonas? Ele era culpado de Jonas ter desobedecido? Não. Mas no momento que Jonas entra no barco, a mão de Deus vem sobre Jonas. Quem está no barco, meu filho, vai sofrer as consequências. Quantos estão me entendendo aqui?
Então, muito cuidado com as suas alianças, muito cuidado com as suas amizades, muito cuidado com quem você anda. Ande com pessoas que vão te levar para perto do Senhor. Pessoas que não te levam para perto de Deus, querido, ou você anda perto dela para influenciá-la e trazê-la ela para perto de Deus, ou você se afasta, não tem outro jeito. Porque a Bíblia diz que tem alguns que são irreconciliáveis. A Bíblia diz isso. Não significa que Deus não os ama. Deus os ama, mas Deus diz, eles são irreconciliáveis. A Bíblia diz que Cristo veio para reconciliar o mundo consigo. Mas alguns se tornaram irreconciliáveis pelo seu tipo de atitude, pelo seu tipo de vida, né? Então fecha parênteses. Josafá, ele está enfrentando uma luta muito grande. A Bíblia vai dizer que os amonitas e os moabitas e mais alguns de Edom se juntam para acabar com Judá. E eu abro outro parênteses aqui, mas só dá parênteses hoje. Quem eram os amonitas e os moabitas? Alguém sabe me dizer? Da onde eles descendem? Os moabitas e os amonitas, eles são descendentes de Ló, daquela relação incestuosa com as suas filhas. Olha só o problema que se arrumou por causa de uma atitude errada. Agora esses dois povos são inimigos de Israel, por causa de alguém que também botou na sua cabeça que fazer algo que era pecado, que era errado, que aquilo era a solução para os seus problemas. A intenção até, digamos assim, era não deixar que a geração, do seu pai, que a sua linhagem se acabasse. Mas era pecado, era errado. E o que eu quero dizer para você é que tudo que é pecado traz consequência. Não sei porque que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Tudo que é pecado traz consequência, querido. Mas eu estou fazendo, por uma boa causa, eu estou fazendo isso aqui até errado, mas é para ajudar. Não importa a intenção, querido. Se é pecado, sai fora, te afasta. Amém? Te afasta. É pecado? Chuta que é laço, meu irmão. Vai para outro lado, totalmente diferente. Esses povos surgiram porque alguém decidiu pecar em nome de algo que eles achavam que era uma coisa boa. Então cuidado. Então Josafá, ele toma uma atitude aqui. Nós já pregamos semana passada e eu não vou pregar tudo de novo. Então eu quero partir do versículo 6 e eu quero falar um pouquinho da oração de Josafá. Diga comigo, a oração de Josafá. A oração de Josafá é uma oração primeiramente ousada. O versículo 6 vai nos dizer aqui que Josafá começa a sua oração dizendo: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha a ousadia da oração de Josafá. Ele começa meio que, não dá para usar essa expressão, colocar Deus na parede, porque não tem como colocar Deus na parede, mas ele é ousado na sua oração, porque ele vai questionando a Deus e ele vai dizendo: não és tu Deus no céu? Não és tu o Deus Todo-Poderoso? Amém? A ousadia da oração de Josafá, ela me chama a atenção.
Porque ele começa exatamente assim. Ele começa dessa forma: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ele vai lá no passado, ele vai lá lembrar a Deus da aliança que Deus tinha com os seus pais. Quando ele diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, sabe o que Josafá está fazendo? Josafá está lembrando Deus da aliança que Deus fez lá com Abraão. Você vai ver mais para frente que depois ele até fala em Abraão. Mas aqui ele está lembrando Deus da aliança que Deus tinha com o seu povo, com os seus pais. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a colocar o nosso coração diante de Deus. Nós não podemos chegar de qualquer maneira na presença de Deus. Josafá, ele sabe como chegar na presença de Deus, e ele lembra a Deus da aliança que Deus tinha. Sabe, querido, de vez em quando nós precisamos, não que Deus se esqueça, mas Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer ouvir dos nossos lábios que nós entendemos e cremos num Deus que é um Deus de aliança, que é um Deus que cumpre as suas alianças. Sabe, nós vivemos num tempo, irmãos, de muitas pessoas decepcionadas com instituições, com igrejas, com pessoas, e elas colocam Deus no mesmo saco. E Deus não tem nada a ver com o erro do homem. Amém? Deus não tem nada a ver com o erro do homem. O homem erra porque a sua tendência carnal, pecaminosa, sempre puxa para o erro. Mas a aliança de Deus com você, ela continua intacta. O que Deus falou ao teu respeito, Ele sempre vai cumprir, porque Ele é um Deus de aliança. E Deus nunca quebra a sua aliança. Ei, deixa eu dizer para você, o que Deus te prometeu na tua vida, pode ter certeza que o que depender dele vai se cumprir. Porque Ele é um Deus de aliança. Diga aí para o seu irmão, para ele não dormir: meu irmão, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, e a aliança que Ele tem contigo, Ele vai cumprir. Josafá sabe disso, e é por isso que Josafá agora, ele lembra a Deus, e ele diz: Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Meu irmão, aqui Josafá, ele sai da lembrança de Deus para com a sua, lembrando Deus da sua aliança, sendo ousado na presença de Deus, e agora ele parte para mostrar que ele confia no Deus a qual ele serve. Vou dizer de novo: ele confia no Deus a qual ele serve, porque ele diz aqui: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, das pessoas, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O que Josafá está dizendo? Senhor, se tu estiver comigo, não há um exército, 2 exércitos, 3 exércitos, ou quantos exércitos vier contra mim. Tu dominas sobre tudo, tu é dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força, poder, não há quem te possa resistir. Aqui Josafá, ele demonstra toda a sua confiança em Deus. Meu irmão,
Deixa eu dizer para você, você precisa entender o Deus que você serve. Você precisa compreender isso. Quando você entende como Josafá entendeu o Deus que ele servia, que era um Deus dominador sobre tudo, você vai conseguir dormir mais tranquilo à noite. Amém? Aquele seu problema não vai te incomodar tanto. Aquela sua dificuldade não vai fazer a sua pressão subir. Porque você vai entender o tamanho do Deus que você serve. Sabe? Você vai compreender que o domínio não é seu, o domínio é dele. Aleluia! O domínio é de Deus. Quer ver? Olha o que está lá no Salmo 46. Abra sua Bíblia no Salmo 46, ou acompanhe comigo aqui, por favor, bota lá. Eu não sei se Josafá estava lembrando desse salmo, e ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, quando? Na angústia. E ele vai dizer, o 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, se esse texto não alegra o teu coração, eu não sei o que vai alegrar. Porque esse texto aqui, irmãos, está dizendo que Deus é o nosso refúgio, que o Senhor dos exércitos está conosco. Era essa certeza que Josafá tinha. Josafá não tinha nenhuma condição humana de vencer aqueles exércitos. Nenhuma. Era muita gente. Iam esmagar o exército de Judá. Mas Josafá, ele entendia o Deus a qual ele servia. Ele confiava. Eu quero perguntar: você confia no Deus que você serve? Amém? Já falei aqui muitas vezes, irmão, confiar quando está tudo bem é fácil. Não é? Dinheiro no banco, diga amém aí, irmão. Recebe aí essa bênção. Dinheiro no banco, carro bom na garagem, saúde, né? Tudo que a gente quer, e é bom. Mas confiar em Deus, irmãos, é mesmo quando tudo está dando errado, e você continuar dizendo: Deus está no controle, Ele sabe o que faz. Não estou dizendo que é fácil, eu sei do que eu estou falando. De muitas vezes, pensar em desistir, de largar tudo. Mas naquela hora, o Espírito Santo veio dizer: é agora que você tem que mostrar que você confia em mim. É agora que é a prova dos 9. Amém? É agora que você tem que mostrar a sua confiança. E Josafá, irmãos, eu creio que Josafá, ele passou no teste.
Porque aqui ele diz assim: e não há quem te possa resistir. É aquilo que o profeta Isaías vai dizer: operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser agir, Ele vai agir. E não há problema, não há dificuldade, não há situação que vá impedir o agir de Deus. Como o Salmo 46, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, querido. O Deus Todo-Poderoso é aquele que está contigo. Ele está contigo. Ele não desistiu de você. Ele não te abandonou. Aleluia. E a oração de Josafá continua, versículo 7. Ele diz: porventura, ó Deus nosso. Aleluia. Olha só, ele diz: Deus nosso. Ele tinha essa certeza de que Deus era dele e ele era de Deus. Será que nós temos essa certeza que Ele é o nosso Deus? E Ele continua dizendo: não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Aleluia. Olha o que Josafá está fazendo. Ele está dizendo: Senhor, tu fez uma promessa. Ele está dizendo: Senhor, tu tirou os jebuseus, os heteus, os heveus dessa terra e tu nos entregaste. Aquilo que tu prometeu, a semente de Abraão, teu amigo. Ele invoca agora o nome de Abraão, que foi aquele que foi chamado amigo de Deus. Aleluia, amigo de Deus. Ele lembra a Deus do seu amigo Abraão. Quantas vezes nós já recorremos, né? Não sei você, mas às vezes a gente precisa de alguma coisa, numa repartição pública, né? E aí sempre é bom quando a gente tem um amigo lá dentro. É ou não é? Vou falar com fulano, quem sabe ele consegue agilizar para mim, porque afinal ele é meu amigo, né? Olha só o que Josafá faz. Josafá recorre ao amigo de Deus. Olha quem ele recorre. Ele diz: olha, Abraão, teu amigo. Ele lembra a promessa que Deus fez a Abraão. Irmãos, oxalá que eu e você possamos ser referência de amigos e amigas de Deus, ou pelo menos de homem e mulher de Deus. Sabe? Será que em algum momento alguém que está precisando de Deus pode lembrar de você e dizer: eu vou falar com o fulano, eu vou falar com o ciclano, eu vou falar com o beltrano, porque essa pessoa tem Deus. Eu vou pedir uma oração, eu vou me aproximar dessa pessoa, porque eu sei que através dela Deus vai se manifestar. Amém, meus irmãos? Se todo crente, se todo cristão se preocupasse com isso, se todo crente se preocupasse com isso, com o seu testemunho pessoal e com a sua imagem que ela está diante das pessoas, eu creio que essa igreja ficaria pequena. Amém?
E vai ficar em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Você está orando para isso? Então, Josafá, ele usa de sabedoria e lembra Deus do seu amigo Abraão. Versículo 8, ele diz: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome. E aqui, irmãos, no versículo 8, ele fala da edificação de um santuário, um local de adoração, um local de culto, um local de busca da presença de Deus. Sabe o que isso, quando eu lia esse texto, o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração, e ele falava de altar. Ele falava de restauração de altar, da edificação de altar. Aqui fala santuário, que é a casa de Deus, a casa de adoração, santuário de adorar a Deus. Como diz a palavra: quem entrará no santuário para me adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Mas o Espírito Santo me levava para essa palavra: altar. Altar precisa ser restaurado. Josafá aqui, ele lembra o Senhor, ele está falando na sua oração, lembrando do que o seu povo fez, e disse: habitaram nela e edificaram nela, naquela terra da promessa, naquilo que receberam, edificaram. Edificar é construir algo permanente. Amém? Diga para o seu irmão aí: edificar é construir algo permanente. O teu altar, que é vida com Deus, ele não é transitório, ele precisa ser permanente. Amém? Eu não posso edificar um altar cada vez que eu preciso de alguma coisa. Eu não posso edificar um altar cada vez que eu preciso pedir algo para Deus. Altar não é só para pedir. O principal intuito do altar é oferecer sacrifícios a Deus. Amém? Quantos estão me entendendo aqui da glória a Deus? O problema é que tem muita gente edificando altar transitório. Ele edifica um altar hoje, aí ele consegue o que ele quer diante de Deus e desmancha o altar. Não! Altar precisa ser edificado. E quando eu edifico um altar, é para até o último dia que eu estiver aqui nessa terra. Amém? Não edifique altar, ou melhor, não construa altar transitório. Como assim, pastor? Eu quero perguntar: como é que está a tua vida com Deus diária? Como está a tua vida com Deus diária, meu irmão? Será que tem altar edificado na tua vida? Não, pastor, meu altar é quando eu venho no culto. Não vai dar certo. Culto é uma bênção, você tem que vir. Amém? Aqui você adora, aqui você ouve a palavra, aqui você é edificado. Mas se você não edificar um altar na tua vida, isso serve para mim, pastor, isso serve para os músicos que estão aqui, e isso serve para cada um de nós que está sentado aí nesse banco. Se eu não tiver uma vida, um altar edificado na minha vida, lá na minha casa, onde eu estiver, por quê? Porque
A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, que o Espírito Santo habita em nós. Então, meu irmão, deixa eu perguntar mais uma vez para você: como é que está o altar? Como é que está o altar? Irmãos, eu queria poder simplesmente dizer para você: ó, querido, não tem problema, só você vir no culto, assiste os cultos aí e tal, e tá tudo beleza. Se não edificar altar, a sua vida não muda. As bênçãos que você quer lá para a tua casa não vão vir. A transformação que você quer na tua vida não vai acontecer, porque não tem altar edificado. Pode procurar. Jacó, cada lugar que ele passava, a Bíblia diz que ele edificava um altar. Até ele passar por Peniel e ter a sua vida transformada, ele entende. Agora tem cristãos que não entendem isso. Não tem altar. Que Deus nos ajude, amém? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele está dizendo: se eu tiver um altar edificado, aqui ele está falando do santuário que ficou para o povo de Israel como um local onde se clamava, onde se buscava. Mas aqui eu quero transportar para isso que eu estou falando, de altar, de vida com Deus. E ele está dizendo que quem tem altar, quem tem vida com Deus, na hora da espada, na hora da angústia, na hora da dificuldade, aquele que clama a Deus diante do altar, o Senhor responde. É um compromisso de Deus. Irmãos, deixa eu dizer para você: Deus tem compromisso com quem tem altar edificado. É isso que Josafá está dizendo. Você quer que Deus tenha compromisso com você? Pergunta para o seu irmão: quer que Deus tenha compromisso com você? Então edifica um altar. Edifica um altar na tua casa. Infelizmente, a nossa casa, ou em algumas, o altar da casa tem se tornado a televisão. Estamos prostrados diante dela, às vezes por horas e horas e horas. Pastor, você é contra a televisão? Não, eu tenho televisão, tenho até duas lá em casa. Mas será que a TV não tem se tornado um altar? Será que isso aqui não tem se tornado um altar na tua vida? Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar para essa realidade. Altar edificado é você ter tempo para Deus. Pastor, mas eu trabalho. Glória a Deus. Amém. Que continue trabalhando. Mas eu duvido que em 24 horas do dia você não tenha um tempinho para edificar um altar na presença do Senhor. Duvido. Se você remir o seu tempo, você vai encontrar. É isso que Josafá está falando. Ele diz: se algum mal nos sobrevier. E aqui ele pega pesado, ele diz espada, né? Guerra, juízo, peste
Isso te diz alguma coisa? Hã? Porventura nós não estamos no meio de uma peste? De uma pandemia? Pois é. Ele está dizendo, porventura, se a peste vier, ou até a fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante da tua presença. Amém, meus irmãos? Quem tem altar não tem dificuldade em se apresentar diante de Deus na hora da angústia. Versículo 10, ou melhor, final do versículo 9. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ó a certeza que Josafá tinha, irmão. Há uma certeza e essa certeza de Josafá não é arrogância. Amém? A certeza de Josafá não é arrogância. A certeza de Josafá é fé. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. A certeza de Josafá é fé. E é essa certeza que Deus quer que você tenha. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sempre que eu lembro dessa palavra, eu lembro do meu casamento, porque no meu casamento, a palavra que o pastor trouxe foi essa. Ele disse, olha, Deus me deu essa palavra para o casamento de vocês. Haverá momentos que a figueira não vai florescer. Haverá momentos que terá dificuldades. Mas todavia vocês têm que se alegrar no Senhor. E é verdade, irmãos, teve momentos difíceis, tem momentos difíceis. Mas sempre quando tem esses momentos difíceis, eu me lembro dessa palavra. Porque eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Aleluia. Eu tenho certeza de que Deus está com a minha casa, com a minha família. Porque Ele me ouvirá e me livrará no dia da minha angústia. E isso serve para você também. Eu não sei se você está passando por um momento de angústia. Eu não sei se você está passando por um momento difícil. Mas eu quero dizer que o ouvido do Senhor não está fechado. E que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa estender para você. Amém? Versículo 10. Agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Aqui Josafá ele está falando de ingratidão desses povos das montanhas que não foram destruídos por Israel por misericórdia, e agora se uniram com os outros para destruí-los. Aí ele está dizendo: Senhor, olha para a ingratidão desse povo, olha para esses ingratos que foram livres da morte e agora se rebelam, se levantam contra a gente. A oração de Josafá me ensina que no caminho da nossa vida, nós vamos encontrar ingratidão. Vamos encontrar ingratidão. Mas a ingratidão, ela não pode te abater. Amém? Se for um ingrato com você, joga isso para Deus. Foi o que Josafá fez. Amém? Não reclama, não murmura, não fala mal. Apenas olhe e diga: Senhor, está vendo, né? Olha aí, eu fiz de tudo, dei o meu melhor,
estão sendo ingratos, mas joga para Deus. Não fala para ninguém. Amém? Josafá falou para Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, na minha caminhada que algumas coisas eu preciso falar só para Deus. Às vezes eu não preciso falar para ninguém. Porque no momento que eu abrir a minha boca e que eu falar, eu vou pecar. Porque eu vou murmurar. E no momento que eu murmuro, eu saio do propósito de Deus. Ah, mas eu tenho razão. No momento que você murmura, você perde a razão. Josafá está dizendo: Senhor, olha para esse povo. Olha para a ingratidão desse povo. Paga eles, Senhor. Paga eles com a mesma moeda. É isso que ele está dizendo. Porque ele vai dizer aqui, versículo 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Versículo 12: a Deus nosso, porventura, não os julgará. Então ele joga para Deus, ele diz: Senhor, olha para esse povo, olha o que eles estão fazendo. E é interessante que ele vai dizer para Deus: vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste. Satanás, irmãos, ele sempre vai querer roubar a tua herança. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 verso 11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem. Satanás, ele vai querer roubar a tua herança. Satanás, ele vai querer tomar aquilo que é teu. Mas no versículo 12 ele vai dizer: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás. Ele está dizendo: é contigo, Senhor. Lembra do que eu falei no início? Yahvé é o nosso juiz. O nome Josafá significa isso. E agora no versículo 12 ele está refletindo o seu próprio nome. E ele está dizendo: Senhor, é tu que julga eles. Eu coloco para ti, porque é o Senhor que julga. Eu quero dizer, querido, que não te preocupa. Ei, deixa eu dizer mais uma vez: não te preocupa. É Deus que vai julgar a tua causa. Amém? É Deus que vai julgar a tua causa. Ah, pastor, mas estão falando isso, estão falando aquilo. Eu tenho razão, mas o fulano está dizendo, a fulana está dizendo. Querido, não existe nada mais forte do que uma consciência tranquila diante de Deus. Amém? Estão falando mal de você, estão injustiçando você. Deixa. Uma hora a justiça de Deus vai vir, porque é o Senhor que julga. E a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com a injustiça. Uma hora a fatura chega. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Pode ter certeza. E Josafá sabe disso. E agora no versículo 12 ainda ele diz: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Oh, meu irmão, só de ler esse versículo, meu coração já ferve. Primeiro ele diz: Senhor, não há força em nós. Olha a humildade de Josafá. Olha a humildade de Josafá. Josafá, ele reconhece
que não há como ele vencer aquela multidão. Sabe, irmãos, quem sabe Deus está esperando você descer do seu pedestal, do seu orgulho e da sua soberba, e você dizer: Deus deu a tampa, não tem jeito, eu não tenho condição de vencer essa batalha, é só o Senhor. Amém? Josafá, ele reconhece que não há força nele. Às vezes Deus não vem em nosso favor, porque Deus olha para nós e enxerga em nós ainda um pingo de resistência, de nós acharmos que ainda podemos ajudar Deus, de nós acharmos que ainda podemos fazer alguma coisa. O Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele disse: sem mim vocês nada podem fazer. Amém, meus irmãos? Olha para o seu irmão e diga assim: sem Deus você não pode nada. Nada, irmão. Irmão, o ser humano não é nada. Essa pandemia, esse Covid aí está mostrando isso. Tem gente forte, que a gente achava até então que, né, que os fortes, não, o cara tem um porte atlético, né? Não, tem gente aí com um porte atlético que está levando 15 minutos para descer um lance de escada, porque perde a força. O ser humano não é nada. Paulo vai dizer lá em Romanos: nos orgulharmos do quê? Nos orgulharmos do quê, irmãos? Dá uma dor de barriga na gente e acabou. Consegue sair de casa. Josafá está dizendo: Senhor, não há força em nós. Aleluia. Aí ele diz: não sabemos nós o que faremos. Olha a sinceridade. Olha a sinceridade de Josafá. Quem sabe Deus está esperando você dizer para ele: Deus, eu não sei o que fazer. Esgotei. Tentei de tudo. Senhor, agora é contigo. Toma conta. Amém? Em outras palavras, é isso que Josafá está dizendo. Ele está dizendo: porque não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, nós não sabemos o que faremos. Mas olha como é que ele termina. Ele diz: porém, os nossos olhos estão aonde? Aonde? Em ti. Aleluia. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Uau. Uau. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que às vezes, ao invés dos nossos olhos estar posto nele, os nossos olhos estão postos na multidão que vem contra nós. E quando a gente coloca os olhos na multidão que vem contra a gente, a nossa fé é pequena. Mas quando os nossos olhos estão postos no Senhor, a vitória é certa. Aleluia. Aleluia. Davi, irmãos, quando ele chega para lutar com Golias, você acha que Davi estava olhando para o tamanho do Golias? Davi estava olhando para o Deus que ele servia. Tanto é que a primeira vez que ele enxerga Golias, ele pergunta e diz: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Quem é esse cara? Deixa para mim.
Aleluia! E quando Davi chega no campo de batalha, Golias olha para ele e diz: ei, sou eu um cão morto para você vir com vara, com pau sobre mim, com pedra? Vou te matar e vou dar as tuas carnes para os pássaros comer. Aquilo ali não assusta Davi. Davi diz para ele: tu vens a mim com espada, com lança, com tudo que você tem de melhor, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Os olhos de Davi estavam postos no Senhor. Deixa eu dizer para você, querido, onde é que estão postos os teus olhos? Fica de pé em nome de Jesus. Onde é que estão postos os teus olhos? Quem sabe você olha para a grande multidão de problemas e dificuldades que você tem enfrentado, e você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor te dá uma palavra nesta noite. O Senhor te dá uma palavra. Coloca os teus olhos em mim. Coloca os teus olhos em mim. Ah, pastor, mas é impossível. Mas é dessa palavra que Deus gosta. É dessa palavra que Deus gosta. Eu quero que você feche os teus olhos, querido. E eu quero que você pense. Eu quero que você pense naquilo que para você é impossível. Não há como acontecer. Eu quero dizer para você que o Deus do impossível não desistiu de você. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. O Deus do impossível não desistiu de você e não desistiu da tua causa também.